Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Les Misérables Maçons. Meu nome é Michel de Nostradamus. Nessa série onde eu apresento algumas pranchas que eu desenhei ou compus ou escrevi essas pranchas há mais de 10 anos, agora praticamente 9, 10 anos atrás, e venho aqui vos partilhar o que seria um pouco o trabalho realizado dentro das sociedades secretas, ou discretas, como queiram dizer, nesse caso específico a maçonaria. Vou partilhar essa prancha exatamente como nós lemos em loja, obviamente que não estarei em prontidão, como já referi, como nós lemos em loja, mas irei ler a prancha na íntegra para vocês poderem ter o prazer e poder ter de fato a verdadeira ideia daquilo que se estuda dentro das sociedades secretas. E qual que seria o verdadeiro objetivo quando essa sociedade secreta ela é voltada para a espiritualidade? É óbvio que devemos aqui ter atenção que existem sociedades secretas que o objetivo não é trabalhar a parte espiritual, é usar apenas esse veículo espiritual como um argumento de reunião, um argumento para reunir as pessoas com o mesmo interesse, mas depois, no fundo, a vontade dos seus membros e seus dirigentes é atuar ativamente dentro da sociedade. Como em tudo na vida, é preciso de um rei e um sacerdote, é daí que existe essa divisão dentro da maçonaria, onde determinadas instituições maçônicas são voltadas para uma atividade mais direta, uma intervenção mais direta dentro da sociedade, seja por intervenção no meio político, porque os membros que são maçons estão envolvidos na política, ou porque algum político tem interesse em progredir na sua carreira política, então ele acha que se associando a uma associação secreta ou discreta vai permitir que ele se permaneça mais tempo no poder ou tire algum benefício daquilo, ou por alguns irmãos serem empresários, ou mesmo não sendo empresários, estando a trabalhar em áreas de interesse comum ao qual afeta diretamente a sociedade. Isso não quer desvalorizar todos os outros irmãos que têm uma vida comum, como nós, que são meros funcionários de algum lugar e fazem uma coisa comum como qualquer outro. Também somos válidos, porque o intuito, nem sempre, aquilo que eu disse, é agir diretamente na sociedade. Sem mais demoras, eu vou aqui partilhar convosco a leitura da prancha na íntegra. A glória do soberano arquiteto de todos os mundos, em nome da maçonaria universal e sob os auspícios da grande loja simbólica de Portugal do rito antigo e primitivo de Mizraim, respeitável loja Fênix, número 217 a Oriente de Oeiras, venerável mestre, respeitáveis mestres, meus queridos irmãos de todos os graus e qualidades. Tema: a maçonaria. Nota: antes de mais, como sempre, não vos falo, mas sim partilho os meus pensamentos na esperança de os aperfeiçoar para que no futuro possam ser úteis à humanidade. A descoberta. Esse tema é o primeiro tema da lista de temas do aprendiz. Quando vi, olhei com receio, pois como poderia eu falar de algo que apenas vejo em meus contornos? Em seus contornos, peço desculpas, que foi uma gralha minha. Estou em um navio, mas não sei a sua dimensão. Não sei o seu rumo. Desconheço a obra efetuada na construção da sua linha mestra. Mesmo como um simples passageiro, pois não nasci no mar, nasci sim em uma pequena ilha, rochosa no meio do oceano, simples e rodeada por uma imensidão que aguçava a descoberta, incentiva o despertar da terra firme em rumo à agitação do mar, mas também pelos seus períodos calmos e serenos, onde nem o vento sopra.
Mas logo nos apercebemos, mesmo como passageiros, que apenas passeamos em seu convés. Tomamos a noção que existe uma ordem, é organizado e limpo. Nos apercebemos também que o navio não está a navegar à norma. Passado alguns dias dentro dessa embarcação, somos convidados pelo nosso espírito explorador a decodificar o que vemos. Surge assim os seus personagens com funções bem definidas. Uma história, uma tradição, um convite a um rito, cheio de símbolos, mistérios e perguntas, com possibilidades de imensas interpretações. Peço desculpas. Mas ao final, o que é um rito? Em uma consulta em nosso livrete explica: é o conjunto de todos os símbolos, de todas as receitas, dos rituais que presidem os trabalhos da loja. Fecha a cotação. Sendo assim, um conjunto de rituais e símbolos formam dessa forma o rito. Aprofundando mais um pouco, descobrimos que existe mais de um rito, ao qual, com diferentes rituais e origens, mas todos construídos a partir da mesma linha mestra, apenas adaptados ao seu meio. Aprofundando essa pesquisa, nos deparamos com uma realidade de paternidade distintas. Aqui só fazendo uma adenda, como vocês sabem, eu mencionei ali anteriormente, essa pistola e essa prancha depois de 9 anos praticamente. E me vem muitas coisas à memória, é óbvio. A paternidade escocesa, a qual em 1598 William Shaw, vigilante-geral dos pedreiros e intendente dos edifícios do rei, funda a profissão de pedreiros na Escócia e codifica: primeiramente, eles observarão e guardarão todas as ordenações precedentes ditas, relativas aos privilégios da sua profissão, pelos seus predecessores de boa memória, e em particular serão sinceros uns relativamente aos outros, e viverão juntos na caridade, como se tendo tornado por juramento irmãos e companheiros. Ainda a qual suscito os Old Charts, os velhos manuscritos dos primeiros construtores, datados de 1390 a 1425. Esses Old Charts, na verdade, são alguns primeiros rituais da maçonaria, por volta mesmo de 1250, 1300 e qualquer coisa. E eu ainda vou fazer uma prancha em relação a isso, a justificar por que a maçonaria é esse quarto pilar, e esse quarto pilar é as sociedades secretas em geral, é a quarta grande religião. Continuando a prancha. Ao falarmos dos escoceses, temos de incluir a Inglaterra, pois foi banhada pelas luzes vindas da Escócia, ao qual imitou as lojas já existentes na Escócia, cimentando assim a parte especulativa da arte. Aqui existe vou fazer aqui uma pausa para vos explicar uma coisa. É óbvio que já existem muitas especulações em relação à ligação entre os templários e a maçonaria. Sempre existiu e penso que isso vai sempre existir. Se foi ou não foi, não tenho o conhecimento claro ou histórico que eu possa vos afirmar a 100%. Mas existe aqui dois fatores que coincidem e são bastante interessantes. Que os templários deixaram de prestar o culto a Jesus Cristo. Esse foi um dos outros fatores que levou à condenação dos mesmos, né, com várias acusações. Passaram a prestar um culto a Maria, porque entendiam que Maria era de fato a iluminada, e era ela de fato que deveria de ter o foco maior. Esse é um dos pontos, e daí
pronto, com todo esse envolvimento que houve em Jerusalém, obviamente eles tiveram contatos com rabis, eles tiveram contatos muito profundo com a religião judaica e, inevitavelmente, abriram os seus olhos. Que é impossível alguém ler a Taná ou alguém ter acesso ao judaísmo e não se questionar em relação à Igreja Católica, ao catolicismo, aquilo que foi criado pelos romanos. Daí toda essa questão da parte esotérica, por isso que dentro vocês vão perceber que a maçonaria ela tem muito aqui um cunho bastante filosófico, voltado aí já para a era de Platão, depois pitagórico, por causa das escolas pitagóricas, que eram as escolas esotéricas. Pitágoras, muitas pessoas não sabem, mas Pitágoras na verdade era um ocultista iniciado nos mistérios do Egito, e depois vocês irão perceber melhor toda essa ligação. E a maçonaria, aqui esse buscar do saber, esse buscar da verdade, que acaba por se ligar aqui, mistura aqui a cabala. Por isso que existem muitos símbolos dentro da maçonaria que são símbolos judaicos. Tem a ver com isso. E o que eu quero dizer aqui, qual é a ligação que tem aqui com os templários, é justamente essa. Os templários estiveram durante um longo período em Jerusalém, obviamente tiveram contato com o judaísmo, tiveram contato com a religião judaica, tiveram contato com a cabala e, obviamente, isso abriu os seus olhos e fez com que eles rumassem para outra direção, divergindo bastante aqui com a Igreja Católica. Mas o facto aqui que traz aqui essa ligação interessante é justamente a Escócia, que é para onde, após a condenação dos templários, muitos deles fogem para a Escócia. E vejam que é de lá que depois as próprias lojas da Inglaterra começam a ser difundir. E é a partir daí que nós temos, de fato, quando nós estamos a falar de loja, nós estamos já a falar de sociedades secretas, é a partir daí que nós temos aqui o início dessa especulação, por assim dizer, esotérica. Aí é que começa as escolas iniciáticas e as escolas esotéricas. De uma forma mais difundida, chegando ao seu ápice em 1500, mas também já pela própria cisão que houve dentro da Igreja Católica, com a Igreja Ortodoxa, nos anos de 1000, por volta dos anos de 1000, mas que já vinha desde a sua criação, por causa aqui da questão de domínio, ser um domínio que deveria estar assente no Médio Oriente e um domínio assente aqui pelo lado francófono, e traria problemas, obviamente. A cisão já começa por aí. Mas vejo que a partir que os templários fogem para a Escócia, após a condenação do grão-mestre, é que, de facto, começa a surgir com grande força essa questão das lojas, das sociedades secretas, e vem culminar em 1500, e depois disso com organizações mais, como é que eu vou dizer, organizadas já com algum estatuto, que é o caso da Grande Loja Unida de Inglaterra, que é fundada em 1717. Aqui é só para deixar aqui um ponto de curiosidade, que vocês possam também fazer as vossas pesquisas. Vejam, é importante para quem está em busca da verdade, quem está em busca do conhecimento esotérico, para quem está em busca de Deus, não fazer como fazem a maioria dos evangélicos, a maioria dos crentes, sejam eles judeus, sejam eles do Islã, ou sejam eles católicos. Apenas ouvem e arrotam. Ouvem e arrotam, e depois lutam, dão a vida ou tiram a vida, porque ouviram algo e eles querem acreditar nesse algo que eles não compreendem. Continuando.
Então, eu falei aqui sobre a paternidade, a primeira paternidade, pronto, que nasce na Escócia, depois dá-se aqui origem a uma disseminação por toda a Inglaterra, dando origem depois a uma necessidade de organização, e essa necessidade de organização é criada aqui a Grande Loja Unida de Inglaterra, em 1717. A paternidade francesa, com datas nos meados de 1725, onde já sabiam de lojas a operar autonomamente. O que isso aqui quer dizer? Que, como é óbvio, assim como Inglaterra, havia atividade esotérica, mística, também em França, e como sempre houve aquela rivalidade entre os franceses e os ingleses, obviamente os franceses não queriam ficar para trás e deixar que, de repente, a Inglaterra tomasse como somente sua ser detentora de todo o conhecimento esotérico para as gerações futuras. Então, obviamente, os franceses se organizaram e formaram aqui também duas grandes obediências, e que também diferem bastante uma da outra, uma sendo bastante esotérica, a outra nem por isso, a outra que atua um pouco mais dentro da sociedade. Pronto, continuando. A paternidade francesa, com datas nos meados de 1725, onde já sabiam de lojas a operar autonomamente. Mais tarde, com o surgimento da Grande Loja de França e o Grande Oriente de França, ficamos a saber também de uma cisão clara na franco-maçonaria, uma anglo-saxônica, a qual faz imagem ou sombra da Grande Loja Unida de Inglaterra, e outras franco-maçonarias latinas, agrupando a Europa e a América Latina, da qual temos nós também essa linhagem. Essa diferença acentua-se devido à Constituição de Anderson, a qual é interessante perceber que Anderson garantiu a transcrição desse documento ao qual levou o seu nome, o que tem essa Constituição. Mais à frente pauto melhor essas linhas. Eu peço desculpas, eu deveria estar, na verdade, só a ler a prancha, mas eu acho que é importante. Estou aqui a ler a prancha, mas o que eu quero também vos trazer é o que é essas constituições de Anderson. Essas constituições de Anderson é o que pautava como que um maçom deveria se comportar e, na verdade, como se diz, uma constituição é uma norma traz aqui a ideia de preceitos, por assim dizer, jurídicos, uma lei. Anderson, para quem não sabe, era um pastor. Por isso, pesquise um pouco mais e vocês também irão conseguir compreender um pouco melhor. Dando aqui continuidade. Eu irei fazer as pausas que eu achar necessário. Obviamente, em loja nós não fazemos essas pausas, como é óbvio. Nós lemos o texto corrido e depois, no caso das pranchas dos aprendizes, elas nunca são debatidas em loja. Porque o aprendiz tem aqui o desconto de poder errar, ele está a aprender, e é óbvio que, às vezes, o que ele vai explanar já está viciado, ou o que ele vai expor em loja pode conter algum erro, que é normal, ele é um aprendiz, não é um mestre. Então, é uma forma de não desmerecer o trabalho do aprendiz. E o trabalho do aprendiz não é nunca debatido, salvo algumas vezes quando existe aqui algum ponto que é interessante aprofundar, como aqui a questão da Constituição de Anderson, esclarecer alguma coisa a mais para a audiência, de forma também a trazer aqui mais luz para os outros aprendizes. Pega-se, talvez, ou não, dependendo, como eu já disse, pode-se esticar depois algum mestre, algum companheiro complementa com alguma informação, mas, por norma, as pranchas dos aprendizes não são comentadas em loja. Elas são lidas e, depois de lidas, elas vão para o arquivo. Continuando. Existem por volta de 50 ritos inventariados aos quais distingue-se por teístas e deístas. E claro, como não poderia deixar de mencionar o nosso rito que descende dos ritos de Mênfis e Mizraim, sendo hoje praticado ambos em conjunto sob o nome de Rito Antigo e Primitivo de Mênfis e Mizraim, sem esquecer a obediência autônoma belga, ao qual está explicado no nosso livreto. Claro que teríamos muita tinta para percorrer apenas falando do surgimento da maçonaria especulativa, que vê-se e é constituída a partir da Constituição de Anderson, mas mostra também como era de suspeitar que a nossa arte real já era praticada
há muito tempo atrás, mas de uma forma não documentada, sem o rigor dos nossos tempos. Até porque acho que não havia interesse de ser constitucionalizada. Daí, essa questão aqui, fazendo aqui mais uma pausa, essa questão que depois surge, na verdade, essa organização em obediências, em ordens e criação de grandes lojas, é justamente para aqui tentar limar ou tentar, vamos assim, excluir alguns charlatões que, na altura, começavam a abrir suas lojas para fazer dinheiro. Porque uma ordem maçônica roda muito, circula muito dinheiro dentro de uma ordem maçônica. Não pensem que não, mas a verdade é essa. Há um movimento de dinheiro muito grande. Então, para evitar que alguns charlatões começassem a criar lojas, começa-se a criar a ideia de organizar isso em uma grande loja, criar essa constituição, constitucionalizar a instituição e, por assim dizer, só reconhecer aqueles que são associados. Isso é mais ou menos como se fosse o CREA, ou a Ordem dos Advogados, ou a Ordem dos Médicos. Se tu não estás inscrito no CREA, não és engenheiro. Se não estás inscrito na Ordem dos Engenheiros, não é engenheiro. Se não estás inscrito na Ordem dos Advogados, não pode se jogar advogado, só pode se nomear-se como jurista. E os médicos e todas as outras profissões é a mesma coisa. Por que se cria isso? Para tentar limitar o número de charlatões, para tentar evitar que pessoas que de fato não têm aquele grau passem a usar-se ou publicamente fazer dinheiro, ou mesmo prejudicando outras pessoas, a denominar-se intitular-se com o grau que ele não tem. Pronto, daí essa necessidade dessa criação das grandes lojas. Continuando. Nos é claro que, assim como as old charts, o nosso ritual vem mostrar que as nossas raízes são mais antigas que meros quase 300 anos de história. Claro que podemos sempre aprofundar melhor esse trabalho e passar aqui mais informação, ao qual tornaria essa prancha mais rica, no que toca o seu conteúdo histórico. Mas prefiro tomar o leme dessa embarcação e tomar as luzes do aprendiz que sou. Penso que mais do que saber da história, que de facto é importante na minha caminhada, se a não estudasse, estaria a parecer um ateu estúpido. Na verdade, o que busco em minhas descobertas, sejam elas históricas ou do pensar, é o que sinto com isso, o que realmente aprendo em saber a história. Mesmo sem querer, caímos nós na questão de ser ou não ser regular. Pelo que percebi em minhas leituras, a regularidade estava no facto de um maçom ser regular com sua presença em loja. Isso é tomada da regularidade. Houve um pastor que chegou a grão-mestre na grande loja unida da Inglaterra e, devido à sua crença religiosa, resolveu alterar a Constituição de Anderson e passou a ser regular a crença em um Deus revelado. Na altura, havia uma disputa clara entre católicos e protestantes. Eu, na altura, aqui eu vou fazer mais uma pausa, quando desenhei essa prancha e fiz toda essa pesquisa, não tinha percebido a profundidade que nós temos aqui. No fundo, a regularidade que hoje nós conhecemos, e daí também acima, como vocês viram, que aqui há duas distinções dentro da franco-maçonaria, que é uma que é mais voltada para a grande loja unida de Inglaterra, que não aceitam mulheres dentro das suas lojas, e dentro das suas ordens, não iniciam mulheres, e a outra que, sim, iniciam mulheres e acham que tanto a via feminina quanto a via mista, ela deve ser praticada. E essa regularidade hoje, ela é bastante tomada por aí. É regular a loja que não aceita mulheres, não é regular a todas as outras que aceitam a mulher em presença de loja ou iniciam as mulheres. Mas no fundo, peço desculpas, no fundo, aquilo que realmente traz a regularidade
para uma loja é de fato executar os seus trabalhos sempre no mesmo dia. Efetuar a liturgia sempre no mesmo dia. Aonde que vocês veem isso? Na Igreja Católica. A Igreja Católica, chova, faça sol, feriado ou não feriado, todos os domingos há missa. É isso que traz a regularidade. É claro que aqui, com essa questão do pastor que chegou ao cargo de grão-mestre na grande loja unida de Inglaterra, devido à sua crença religiosa, ele passa a exigir que todos os maçons acreditem num Deus revelado. E vejam, pastor, não estou a falar um padre, estou a falar um pastor. E aqui que vocês vão perceber, estamos aqui já com 200 e tal anos da revolta de Lutero. Então, aqui que vocês começam a ver a ligação enorme que existia dentro, entre o protestantismo e as sociedades secretas. Foram as sociedades secretas que apoiaram o protestantismo. Como eu já refiro no vídeo de Lutero, vocês vão poder ver um pouco mais. Pronto, eu tenho dó, e às vezes, não vou dizer assim, tenho dó, né? Mas eu tenho pena da nossa ignorância. A ignorância que o ser humano se coloca e se deixa ficar. Que os protestantes nem fazem ideia que eles nascem no seio das sociedades secretas. É mesmo triste. É mesmo triste a ignorância, e é isso que Platão sempre tentou combater, mas esse é o maior mal da humanidade, é ser ignorante. Mesmo tendo a oportunidade de poder ver a verdade. Por isso que tem aqui a alegoria da caverna, que é tu mostras a verdade, tu encaras a verdade, tu tenta trazer a verdade, mas para aqueles que não querem ver a verdade, eles vão te matar. Eles não querem aceitar algo diferente daquilo que eles querem acreditar. É triste e, de fato, bastante penoso. Pronto, na altura havia uma disputa, pronto, aqui na igreja protestante com a igreja católica. E eu, na altura, como eu tinha dito aqui, não tinha percebido o peso dessa parte dentro da prancha. E garanto que muitos maçons também não conseguem perceber isso. Continuando. Tento voltar ao passado e visualizar o que seria um ateu no século XVIII. Seria todo aquele que discordasse da igreja, seja da forma que fosse. Se não aceita os seus princípios, então é um ateu, pois coloca em causa a palavra da igreja, que será, aos olhos dessa tutela, a palavra de Deus. Logo, és um ateu. Mas que tipo de ateu é que poderiam existir, fora todos os outros praticantes de outras religiões? Sobrará, então, o que não quer acreditar em Deus, por suas razões diversas, tomando a partida sempre a negação de qualquer entidade divina. Um outro, ao qual essa entidade não é revelada, aqui corrigindo aqui, e acredita em um ser que ordena o nosso mundo e a natureza. Logo, não existe importância se é ou não revelado, pois está na sua busca pela resposta. Então, defino um ateu estúpido, o que não vê Deus pelos parâmetros da Igreja Católica ou outra religião, a qual tem intuído afirmar-se detentora da palavra de Deus, mas de uma outra forma, que não do mesmo modo das outras religiões existentes. Logo, é ateu, mas não estúpido, porque procura resposta e não limita-se apenas na negação, ao qual não investiga as causas. Isso aqui é importante. A prancha, aqui algumas gralhas da minha parte, quando eu desenhei essa prancha, eu tentei aqui adaptar. O ateu seria que existiria aqueles dois tipos de ateu, um que acredita, aquele que não acredita completamente numa divindade,
e aquele outro que acredita, mas não dentro dos parâmetros religiosos, que a igreja e que a religião católica tentava colocar, e mesmo a religião protestante, e sim aquele que acreditava em uma entidade superior e que ordena todas as coisas, e é através desse procurar de saber que ele deixa de ser um ateu. Ele, na verdade, é uma pessoa que está em busca da verdade, está em busca de Deus. Então, não pode ser considerado um ateu, porque ele investiga a causa, ele não age na ignorância. Na verdade, passa a ser estúpido aquele que defende, que tem a fé em uma religião, sem ter, primeiro, um ato de vislumbramento espiritual, que ele possa dizer, eu tenho fé porque me aconteceu isso na minha vida, mas passa a crer apenas num livro. Esse sim é bastante estúpido, porque ele defende algo que ele não investiga e ele não conhece. Então todo aquele que era considerado como ateu perante a Igreja Católica, mas que no fundo ele estava a buscar Deus, estava a buscar a verdade, ele de ignorante e de estúpido não tinha nada. Faço leitura do que existe na Constituição de Anderson. Abre cotas. Um maçom é obrigado, por dever de ofício, a obedecer à lei moral. E se ele compreende corretamente a arte, nunca será um ateu estúpido, nenhum libertino religioso. Fecha cotas. Aqui está mais do que claro de que a maçonaria é uma religião. Porque aqui está dizendo, nem um libertino irreligioso. Se tu não és um libertino irreligioso, tu tens uma religião, tu segues uma religião. Está aqui a afirmação clara. E quando vocês tiverem a oportunidade de ver os primeiros rituais, 1200 e 1300 e qualquer coisa, vocês vão... Vai ser mais do que claro que é um culto a uma divindade. A minha leitura é baseada no que apresento a seguir. Abre cotas, 3 pontos. E se ele compreender corretamente a arte, fecha cota. De que arte é essa? Magia, meus caros amigos. Magia. Se procuramos o espírito, ou espiritualizar os nossos sentidos, com as nossas ações, estamos então procurando uma religião ao divino. Uma religação ao divino. Logo, podemos dizer que a nossa pertença na busca contínua nos traz a fé ao continuar a procurar. E desse modo, nos liga em uma religião. Sendo assim, temos uma religião. Nos livramos da estupidez e da libertinagem, desfazemos preconceitos e nos afastamos mais e mais das sombras, sempre em caminho à luz, para nos tornarmos, como diz João em sua passagem, filhos da luz. Mas se consideramos a elevação do plano como único objetivo, intuir para que alcancemos esse objetivo, teremos que pautar em vários setores da sociedade, os alicerces ao qual a quarta coluna estará por construir enquanto objetivo não alcançado. Eu, de facto, fico aqui um pouco surpreso, porque eu, às vezes, quando eu li essas pranchas, anteriormente, quando passava para algum aprendiz, para ele usar como... para ele ter uma base, ajudar em alguma coisa, eu achava que as minhas pranchas eram bastante infantis. Claro que carece aqui de uma melhor escrita, de outras coisas, não vou dizer que não, mas eu, já nessa altura, inconscientemente, eu já tinha as respostas para as coisas que hoje eu consigo afirmar com total certeza. Não como uma verdade absoluta, mas menos obscuro do que era na altura. Sermos uma única loja não significa sermos um único rito, um único meio, e sim ser como uma romana, sermos individuais, mas unidos no mesmo propósito. É a diversidade que nos mostra para além dessa fronteira. Podemos não ter percebido, mas é isso que a natureza quer nos mostrar. Quanto mais multiplicidade,
mais compaixão. Mais terás de ver e analisar, mais tu próprio irá mudar. Podes dizer que a romã tem unidade dentro da sua diversidade na quantidade, mas não na sua forma de ser. Mais uma vez, temos que ir mais longe. Cada parte da romã tem o seu time. Irá amadurecer em tempos diferentes, o que quer dizer que é um processo individual. Talvez seja esse o nosso erro, em não aprender a respeitar o que é diferente de nós, mas não basta respeitarmos as ideologias, temos também de respeitar o espaço e o tempo. A natureza é diversificada assim como os animais. Dentro desses animais também existe um em que a diversidade por vezes é ignorada. Abre parênteses, aqui é uma parte do livreto que diz tochas e candeeiros que nos auxiliam a ver. Insistimos em não ver. Fecha parênteses. Ponto. Não existe apenas deserto na superfície do planeta, é preenchido por água e terra. Sem esquecer, é claro, dos vulcões, bem como uma loja ou uma célula. Temos um sistema fechado ao qual nos proporciona o nosso alimento vital, mas também o nosso assassino, o ar. Sendo assim, o mesmo nesse planeta, todos os seres têm o seu tempo e espaço. Saber respeitar essas condições traz a felicidade e harmonia entre os homens. Ao ler o livro de Michio Kaku, onde, se não estou em erro, referencia que poderá existir no universo outros seres, mais evoluídos tecnologicamente do que nós, Homo sapiens sapiens, classifica esses seres em 4 níveis, onde o ser humano estaria no 0. Então, pensei que poderia existir mais um nível, o nível 5. Nesse nível, esses seres já tinham enfrentado muitas amarguras na sua história devido a guerras e catástrofes. Sendo no nível 5, calculei que seria mais inteligente não deixar qualquer rastro da nossa presença, seja por onde passamos ou onde estamos, pois sabendo que haveria seres hostis e menos evoluídos à nossa volta, seria a melhor defesa. Em segundo lugar, pensei, realmente nesse nível não sentiria necessidade de interferir diretamente nas outras espécies e culturas, aprendendo a respeitá-los e a observá-los, e os ver evoluir tempo ao tempo. Devem estar a perguntar, que ligação ou lição haverá com a nossa arte real? Hoje é assim que visualizo um maçom, um nível 5, ou ao menos o que seria o seu ideal. Saiba respeitar as diferenças à sua volta, não sente a necessidade de provar a sua existência, intervém de forma sutil e moderada, mas muito precisa. O risco da informação gratuita, aquela que não é interiorizada, causa danos a quem a usa, como também causa danos à sua cultura. Fora desse templo, todos procuramos os segredos e os tesouros da maçonaria, e não percebem-se que esse segredo e esse tesouro só pode ser passados e sentidos por aqueles que passaram pela iniciação. Sentimos-nos unidos e acarinhados. Sentimos-nos livres. Sentimos-nos em casa. Se para alguns possa não fazer sentido o porquê da maçonaria existir, penso eu que seja pelo facto da informação gratuita que recebeu ao longo dos tempos, que não lhe permitiu ter tempo para pensar nela. Se outros fazem da maçonaria uma arma para afirmar valores pessoais e com isso procurar ser reconhecido melhor do que o seu outro irmão, talvez deva ser pelo facto de não ter sentido o segredo e a cadeia de união. Mas, se olharmos o mundo fora do nosso tempo, vamos ver a degradação que se segue e totalmente desequilibrada. Existem influências com outros intuitos que não permitem o ser tornar-se livre.
mina os bons costumes, não promovendo a fraternidade desejada, ofuscando pela opressão, não direta, mas moldada e difundida por vários meios. Sejamos nós o nível 5 e tragamos o equilíbrio natural desse planeta. Se existe alguma dúvida na sua utilidade, que olhemos para o passado e possamos contemplar o que em silêncio muitos maçons realizaram e que hoje chega aos olhos de toda a humanidade, essas luzes. O modo como o conhecimento é passado e todo o seu ocultismo por detrás dos símbolos, palavras e rituais leva um homem ao esplendor da sua descoberta, abandona a solidão, aprende a compaixão, ilumina com fraternidade todos à sua volta, dominou as suas paixões e vícios para aprender a amar e sentir o amor de forma incondicional, assim como deve de ser, libertador e não um detentor, diz Michel de Nostradamus. Agradeço a todos que foram resistentes e conseguiram chegar no final dessa prancha. É isso. Esse é mais um trabalho que eu venho partilhar convosco e com muito prazer partilho esse trabalho com o intuito de que vocês compreendam o que é o caminho esotérico, que vocês compreendam qual seria o objetivo das sociedades secretas e discretas. Bem como eu falei, esse intuito hoje em dia é bastante deturpado, mas o objetivo aqui é procurar Deus de forma verdadeira, não é procurar Deus apenas num livro. Eu insisto e vou vos dizer mais uma vez, nós devemos ver Deus como no tempo de Abraão. Porque depois, a partir de Moisés, só existe magia. Eu não estou aqui para combater a magia, não é isso. Estou aqui para revelá-la, para vocês compreenderem o poder e o alcance que a magia tem. Mas Deus, aquele que é o Criador, aquele que de fato criou todas as coisas, está para além dos nossos criadores. Está para além daqueles que dominam a matéria. E é esse ponto que eu quero vos convidar a explorar. Continuação de um bom dia e obrigado a todos. Isso.